Oi, eu sou a Juliana. Eu sou o Caleb. Do blog Expanador, pro dia 2 do VEDS. O vídeo de hoje é uma tag que foi criada pela Aline Aimee. Ela fez, vocês já sabem, provavelmente, todo mundo aqui assiste o canal dela, se não conhece, corre lá. Por favor. Porque ela fez, dentre os maravilhosos projetos que ela fez um projeto pra ler todo Shakespeare. Assim, admiro muito porque conheço pouco de Shakespeare, então admiro muito porque foi uma coisa corajosa e tudo mais, e assim, os vídeos dela são maravilhosos. Agora ela tá terminando um do Lendo Borges, né, que ela lê um conto Ficções, do Ficções, tá muito bacana, muito então acompanhem o canal da Aline Aimee, certo? Bom, então eu vou fazer as perguntas aqui, são perguntas super criativas, que ela pegou frases de peças, né, e fez relação com, enfim, com alguma pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1, que é uma frase do Hamlet, que é: há algo de podre no reino da Dinamarca, que ela relaciona com um livro de mistério ou de suspense favorito. Eu não sou muito do mistério, não sou muito do suspense, então eu tive que recorrer a um livro de infância. Sim. Eu entendo que é um livro bem juvenil, infantil, mas tem uma relação que eu gosto, que é O Escaravelho do Diabo. Sim. Que foi da Vagalume, né? Da coleção, da maravilhosa coleção Vagalume. E eu lembro que eu fiquei fascinado com esse livro, assim, eu fiquei meio... Sim. Você fica meio... E a série Vagalume tinha muito dessa coisa do suspense, era muito simples, né, mas eu gosto muito, pensando nessa ideia do suspense, acho que esse é um dos que me cativa. Sim. Bom, o meu, eu também não sou muito do suspense e do mistério, assim, não é um tipo de livro que eu leia tanto, não porque eu não gosto, mas por não entrar na lista ali. Mas bom, acho que eu já falei desse livro milhões de vezes em várias tags, mas é um livro que eu gosto demais, né? É uma trilogia, que saiu o 4º agora, eu ainda não li, que é a série Millennium, do Stieg Larsson. E assim, aqui é maravilhosa, é uma série que tem um pouco de tudo, ela é thriller, ela é policial, ela tem essa coisa do mistério, enfim, tem a melhor personagem da vida, que é a Elizabeth. Enfim, gente, é um livro, quem ainda não leu, é maravilhoso. Quem não quiser ler, assista o filme do Fincher, que vai valer a pena. Sim. Enfim, até os filmes suecos também, que são 3, né? Eles adaptaram a trilogia. Eu gostei bastante também. Mas Fincher é Fincher, então fica aqui. A segunda pergunta é uma frase de Macbeth. A vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, sem sentido algum. Que é um livro absurdo ou sobre uma situação absurda, sem sentido, né? Essa é a ideia. Essas perguntas são boas. São boas perguntas. Essa eu demorei pra lembrar. Eu tinha pensado em um livro, né, que eu já indiquei aqui, então eu tô tentando indicar coisas que eu não indiquei aqui antes. E aí eu escolhi O Jardim de Cimento, do Ian McEwan, que tem umas situações bem absurdas. Assim, é um livro que... Bafão. Se você não entra muito preparado... Anedota. Caleb empresta pra uma amiga este livro. Ela, ao devolver este livro, diz... Olha, Caleb... Olha, eu só não paro de falar com você porque eu gosto muito de você. Esse é o nível de absurdo que acontece neste livro. Ela falou, olha, se outra pessoa tivesse me indicado esse livro, eu parava de falar até com essa pessoa. Aí eu pensei bem e falei, você tem razão. Suas próprias conclusões. Você tem razão. É uma história meio macabra, né? Esse é o primeiro romance do McEwan. Rendeu o apelido, né? Ele era chamado de macabro, né? Pelas histórias dele no começo da carreira tinham esse quê, né? E nesse especificamente as coisas vão se desenrolando e acontecendo e você fica meio... enfim, eu não vou nem dar muito spoiler nenhum, mas são 4, é uma família, né? São 4 crianças. Eles parecem meio deslocados no espaço e no tempo. Né? E é o relacionamento deles, na verdade, né? Bom, a minha resposta, eu demorei pra lembrar desse livro. Eu lembro pouco da história, eu lembro que me causou muita estranheza. A gente leu pra um clube. Um ótimo clube. Foi um ótimo clube. Que é o Torreão, da Jennifer Egan. Que a história... É uma mulher que ela vai pra um castelo em que um professor, ele tá fazendo como se fosse uma restauração, um estudo. E aí tem os alunos desse professor e... É um homem, né, que vai, não é uma mulher. É um homem, eu acho. Eu falei besteira. É um homem que vai pra esse castelo. E enfim, esse professor, ele tem um
um grau de controle em cima dos alunos, então as pessoas são meio estranhas. Nossa, e aí começa a acontecer. Acontece coisas bizarras, e ele se perde em umas salas estranhas. Vai acontecendo, assim, as situações vão, assim, se desenrolando de uma forma que você fica, mano, o que tá acontecendo? Não é possível, o cara tá sonhando, ele vai acordar em algum momento, e continua, e vai piorando, né? Tem a cena da torre, que é uma coisa... enfim, gente. É verdade. Torreão, esse aqui ela escreveu um pouco antes do A Visita Cruel do Tempo, que, na minha opinião, é o livro dos dois que eu li dela, é o melhor. Mas dos esse três que eu li também, não esse é o melhor, mas é o Visita Cruel. Mas assim, ele já introduz muito do que você vai ver depois da Visita Cruel do Tempo e é um ótimo livro. É verdade. Pergunta número 3. Essa pergunta número 3 foi retirada de uma frase do Ricardo II. Podes crer-me que de nada tão feliz me deixa como possuir um coração que não se esquece dos amigos. Que é um livro sobre amizade, então, que é a relação. O meu livro A gente ficou pensando que, na verdade, livros de adulto não tem tanto. Dificílimo achar livros sobre amizade. A gente achou estranho. Se você tiver algum pra recomendar, deixa nos comentários aí, mas a gente não lembrou muito, não. E aí o livro que eu pensei de amizade é Os Detetives Selvagens. Por conta dos dois, né? Eles não são bem melhores amigos e não é bem sobre amizade, não. Mas Arturo Belano e Ulisses Lima, de fato, é uma dupla bem cativante pra mim de amizade, porque os dois meio que entram numa loucura juntos, né? Então acho que isso me cativou e aí por isso eu selecionei esse como história de amizade. Os Detetives Selvagens, livro que eu sempre recomendo aqui. Bom, eu escolhi A minha escolha é muito óbvia, que eu não consegui pensar em nada mais. E como o Caleb falou, livro adulto com amizade, não sei. As opções eram todas diferentes. Não, livro ficção, tipo, ou é uma amizade muito fodida, que vai dar tudo errado. Enfim, amizades que dão certo, que vão até o fim. Mesmo as fodidas a gente não achou. Mesmo as fodidas a gente não achou, mas enfim. Harry Potter, né? Harry, Ron e Hermione, tipo, melhor trio. Né? Melhores amigos. Então é isso. Pergunta número 4 foi retirada do Sonhos de uma Noite de Verão, a frase. E o lunático, o amante e o poeta são compostos tão somente da imaginação. Aí a pergunta é um livro muito criativo ou original? Eu tinha pensado em outro livro, mas aí eu tô nesse daqui que eu tô lendo. Comecei a ler, mas ainda tô bem no comecinho, que é esse aqui. Eu Estou Vivo e Vocês Estão Mortos. A vida de Philip K. Dick pelo Emmanuel Carrère. O Emmanuel Carrère é um cara que a gente gosta aqui no Explanador. Ele tem alguns livros que você fica meio... Como isso é possível, mas ele consegue. E aí, nesse daqui do Philip K. Dick, ele faz uma biografia do Philip K. Dick, mas, tipo, ele não ficou lendo sobre ele. Não estudou. Ele fez do jeito Carrère. Ele vai falar dele, ler os livros e vai começar a falar. Como foi a relação deles com os livros. Isso, assim, lógico, ele deve ter visto alguma coisa da infância e tal, mas acho que o mais fascinante nisso é tentar ver o Philip K. Dick, né? Autor do Romance Russo, A Vida dos Outros. Isso, Outras Vidas que não a minha. Outras Vidas que não a minha. Opa! E através disso tentar ver através dele o Philip K. Dick. Sim. Né, autor de ficção científica, livros psicodélicos e malucos. E eu confesso que eu tô bem curioso. Isso aqui... Bem legal. Eu vou falar de um livro que a gente gosta muito da autora, ela mora nos nossos corações, que é a Valéria Luiselli, O Rosto na Multidão. Eu li por conta de um Leia Mulheres, que aconteceu pouco antes da Flip, e ela veio pra Flip. E foi muito legal. Foi muito legal, ela falou bastante do processo de criação dela, e você vê que, mano, ela é uma pessoa muito genial. E simples. Maravilhosa. Então, e esse livro aqui, ela conta a história de uma mulher que ela tá tentando escrever, né? Ela tem filhos, ela tem uma vida totalmente prosaica. Ela trabalha numa editora, Trabalha numa editora. Não, isso ela trabalha no passado, porque o livro vai e volta, verdade, né? No passado. Hoje em dia ela trabalha em casa, tenta trabalhar em casa com os filhos, né? Entre cuidar dos filhos e tudo mais. É verdade. E aí ela é obcecada por um autor, e aí as histórias dos dois começam, assim,
o livro é todo feito de fragmentos. Então, uma hora ele tá no presente, outra hora ele tá no passado, outra hora ele tá na vida desse autor. Enfim, é uma coisa totalmente maluca e muito bem amarrada, assim. Então, recomendo bastante. A pergunta número 5 é Hamlet. É uma frase do Hamlet. O resto é silêncio. Um livro que te deixou sem palavras, assoberbado. Esse é fácil, né? Esse a gente respondeu a mesma coisa. Que é o Stoner, né? O do John Williams. Exato. A gente gostou demais dele. Foi muito impactante. Foi. E é isso. E você termina o livro e você fica, tipo... A vida, né? A vida é esta grande bosta, não é mesmo? Exatamente. É uma boa bosta. É uma boa bosta. Mas enfim, é um ótimo livro. Recomendamos. Recomendamos muito, apesar de ter deixado a gente numa bad por um bom tempo. Aí a pergunta número 6, que é uma frase do Henrique IV. O que é honra? Interrogação. Uma palavra. O que é nesta palavra honra? O vento. Um livro questionador e com um personagem questionador. E esse a gente pulou. Vamos ter que pensar agora. Personagem questionador. Eu tô vendo que as contas estão dando errado aqui. Cacete! A gente pulou esse. E agora? Um personagem questionador. 1 hora depois. A gente demorou muito pra responder essa neg. E aí a gente pulou essa pergunta. 2 horas depois. Pensei em um, mas não sei se vale. Então, no 100 Anos de Solidão, o Aureliano, depois dele ter lutado aquele monte de anos de guerra, sim. ele começa a se questionar das coisas e ele fica uma pessoa complicada, né? Tanto que ele precisa dar umas sumidas e tal. É bem parecido com a nossa história da América Latina e tudo mais. Sim. Bom, eu vou pôr essa resposta porque eu não consigo pensar mais nada. Então, Coronel Aureliano do 100 Anos de Solidão. Boa resposta? Boa resposta. Ok, então vamos lá. Vamos tentar te ajudar aqui. 3 horas depois. Eu já sei. Já sabe? Uhum. Eu fiquei pensando em personagem questionador, o Barão nas Árvores. Ah, sim. Ele de certa forma desafia, né? Porque ele vai pras árvores, né? E começa a viver um outro tipo de vida lá. Uhum. Acho que ele é um bom personagem questionador. Boas respostas do nosso, assim, gente, foi... Isso é uma da hora. Foi, tipo, em 2 minutos essa que a gente respondeu aqui. Foi demorada essa tag aqui. Pergunta número 7, tirada do Como Gostais. O mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres não passam de meros atores. Eles entram e saem de cena e cada um do seu tempo representa diversos papéis. E aí ela relaciona, qual a sua peça de teatro favorita? Sua peça. Então, não temos muitas peças de teatro. Não. Mesmo essa tag sendo sobre Shakespeare, a gente imagina que talvez seja uma boa hora de começar a ler Shakespeare. Exato. A gente só leu uma peça recentemente. Eu não tenho costume de ler peças, eu li Shakespeare em adaptações só. Então não vou falar, não vale a pena. E o que eu li, essa que eu li, né, que eu vou indicar, é por conta da faculdade. Eu ainda não li, então eu não posso opinar sobre. E o meu que eu escolhi foi o Édipo Rei, né? O Édipo Rei foi uma surpresa inacreditável pelo texto, pela atualidade, pela forma. Enfim, sei lá, semanas aí lendo ele e tendo as aulas, que foi incrível, assim. Eu recomendo demais o Édipo Rei, assim, tipo das coisas que você lê e você consegue entender hoje numa boa. Pelo contrário, faz até mais sentido. Bom, a minha eu não tenho vergonha nenhuma, eu serei óbvia e serei, enfim, que a gente só tá com a jacket. Harry Potter and the Cursed Child, que acabou de ser lançado, né? A gente leu e adorou, a gente leu assim que saiu, foi muito bacana. E, enfim, revisitar esses personagens que a gente gosta tanto foi muito legal. Eu sou do time que curtiu tudo, quase tudo. Eu também. Quase tudo. Tem pequenas coisas que eu mudaria, mas enfim, isso fica para um próximo vídeo. Sim. E a última pergunta, que é a pergunta número 8 do Hamlet, uma frase do Hamlet, que é: a concisão é a alma do argumento. Ótima frase. Que é um livro curto, mas intenso. A minha escolha é O Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz.
O Vermelho Amargo é um desses livrinhos que você pega ele, você lê numa sentada e depois você vai reler umas 10 vezes, porque ele tem uma concisão, é muito impressionante, até porque tem algumas coisas que vão se repetindo, tem um quê de memória, mas tem a ficção aqui. São 85 páginas intensas, muito fortes e belíssimas. Eu recomendo demais para quem não conhece ainda Bartolomeu Campos de Queiroz, e esse aqui, Vermelho Amargo, é muito especial. Agora que você falou, eu lembrei de outro. Aquele do Barrico. Qual é o nome? Seda? Não, aquele que você me emprestou. O do sangue, né? Sim. Que ele é bem mais conciso do que a resposta. Sem sangue. Sem sangue! Bom, então. Bom, eu acabei de mudar minha resposta aqui. Eu ia falar da Maçã Envenenada, do Michel Laub, que é um livro que eu recomendo, gosto muito. E ele realmente é conciso lá, 120 páginas e muitos questionamentos. Mas o Sem Sangue, do Alessandro Barrico, né, que é italiano, né? Italiano. Ele é italiano. Acho que tem também suas 90 páginas. E assim, é um negócio assim, de uma rapidez, de uma violência, de um... Meu Deus, o que isso vai acontecer? Assim, é muito impressionante, assim. Eu fiquei em frenesi lendo este livro. Foi um livro que eu consegui, porque normalmente eu não leio tão rápido assim, consegui ler assim num trajeto de metrô. E foi impressionante. E a Manu está roncando em concordância aqui comigo, né? Sim. Então essas são as perguntas da tag, se você quiser responder também. O link da tag da Aline tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo, então também se você quiser dar uma olhadinha nas respostas dela, fiquem à vontade. É isso. É isso. Até mais.